Fala, meus amigos, beleza? Tudo certinho com vocês? Estou trazendo hoje mais um vídeo com mais um relato de como comecei a perder a fé em minhas crenças, certo? Isso também aconteceu comigo e acabou sendo um pouco diferente, né? Aconteceu comigo e com a minha mãe, né? Aqui eu vou contar como que aconteceu isso. Há uns tempos, né, depois desse acontecimento, eu tinha perdido, infelizmente, eu perdi o meu sogro, né? E tinha sido recente a perda dele. Foi uma das coisas também que começou a abrir caminhos, né, a desacreditar na existência de um suposto Deus, né? E logo em seguida aconteceu isso também. A minha esposa, devido a esse acontecimento, ela tinha ido passar uns dias com a mãe dela, né? Ela foi lá minha sogra não mora, que ela mora numa chácara, numa área rural. E ela ficou uns dias lá com minha sogra, né? Até dar uma aliviada nas coisas, né? Depois de ter acontecido tudo isso que veio a essa perda, né? Infelizmente. Uma pessoa muito boa que hoje, se fosse para mim, preferir que fosse 20, 30, 50 pessoas mal, sabe, más mesmo, que fosse embora, né? Essas pessoas são estupradores, ladrões, assassinos, né? Etc. Uma porrada de gente que não presta aí, e ele pudesse, assim, permanecer porque ele era uma pessoa boa. Só que infelizmente não foi assim, né? Infelizmente, como nós falamos, né? Os bons vão e os maus ficam. Tá. Só que daí o que aconteceu? Eu e minha mãe fomos buscar elas na chácara, né? E foi um domingo. E esse domingo tava um tempo de chuva. Tava um tempo chuvoso. E para ir para aqueles lados lá é só estrada de terra, né? E acaba o quê? Umedecendo, fica perigoso o carro atolar, essas coisas. E eu e minha mãe estavam se deslocando para lá. Como eu falei, pessoal, não dirijo, que eu tenho trauma de direção, né? Já falei aqui num outro vídeo meu. E minha mãe estava indo para nós chegarmos ao local buscar minha sogra, né? E minha esposa. E aí, como estava chovendo um pouco forte, a minha mãe perdeu a noção da entrada. E minha mãe acabou indo por outra. E aonde minha mãe estava indo, era uma terra bem fofa, né? Que ela tinha plantio de cana, essas coisas, tinham cortado tudo, tinham podado tudo, né? Passou aquela máquina, né? O chão estava bem fofo. Agora imagine, chovendo, um carro em contato com esse barro, né? Com essa terra, com água aí, o que que acontece? Ela perdeu a noção no caminho, nós fomos parar lá embaixo num brejeiro lá, né? Acabou atolando o carro. O desespero lá chovendo, ele estava bem distante de onde minha sogra morava, né? E estavam fazendo o possível, né? Parava a chuva e tentava lá, jogava folha de cana, um pedaço de alguma coisa, pedra, para ver se conseguia desatolar, fazia buraco com a mão e aquele desespero total. Mas eu falo, pessoal, não clamei por Deus nada. E dentro do carro, a minha mãe estava rezando, né? Eu me lascando lá fora, né? Tentando fazer o possível para ver se o carro saía do atoleiro lá, pagando um puta pau, e minha mãe dentro do carro rezando, pedindo que tivesse alguma coisa que ajudasse, né? E esse tempo aí, eu já estava o quê? Praticamente indo do caminho do ateísmo. Eu já não tinha praticamente crença, né? Eu não tinha nada. Estava saindo do agnóstico, encaminhando para o ateísmo. Pode ter estudado muita coisa, né? Muita histórias, tudo isso daí. Quando nós falamos para as pessoas que isso daí são o quê? É uma etapa que nós passamos, as pessoas acham que nós somos ateus porque nós queremos. Beleza. E fazendo o possível. Aí o que aconteceu? Ficamos um bom tempo lá, né? Não passava ninguém, porque não tinha nem como, acho que alguém parar para ajudar, né? E outra, as pessoas não têm maneira de falar que às vezes Deus manda os anjos, né? Assim, por meio das pessoas para ajudar outras, então não mandou nada.
Nós tava se lascando lá e outra. Tinha uma religiosa no carro lá junto, minha mãe. Minha mãe é uma católica e tava lá fazendo sua oração e não resolvia merda nenhuma. E chovendo, né? E aquele apuro, aquele medo de ficar lá, né? Porque não deslocava ninguém até lá. Aí o que aconteceu? Lá embaixo onde nós estávamos, não dava área de celular. Olha a situação, hein? Enquanto um age com o raciocínio, né? Outra age na prece, na oração, que não resolve bosta nenhuma. E tô aqui para falar e mostrar mesmo que não tem efeito essas porcaria. Isso é tudo balela, é tudo mentira, é tudo enganação para te confortar de alguma forma. Mas isso não tem efeito algum e eu vou provar isso daí. Aí o que aconteceu? Tinha uma subida, né? Que você tinha que andar um quilômetro lá, né? E não era perto, era um pouco longe. E lá tinha umas árvores. Então você via que era um pouco de subida e ia começar o quê? Dar sinal ao celular. Minha mãe ficava dentro do carro lá, né? Sei lá, fazendo oração para que tipo de merda, de porcaria de santo lá. Eu peguei o celular e ia subir lá em cima. Começou, tipo assim, da área, né? Aí eu comecei a entrar em contato com quem? Com a minha esposa, né? Ou com a minha sogra para falar o que tinha acontecido. E como era uma área rural, o sinal era péssimo, às vezes caía a ligação, né? Esperava que alguém retornasse, isso, aquilo. Aí descia lá embaixo lá para ver como minha mãe estava. Estava fazendo alguma coisa, estava na mesma, né? Desesperada e tendo a fé dela que alguém ia poder nos ajudar. Que isso não ia acontecer. E eu subia para cima e para baixo. Para cima e para baixo, cansado. Chegou uma hora, né? Que deu certo, eu acabei comunicando com a minha esposa, minha sogra junto, que estavam do outro lado, e elas pegaram o carro e começaram a sair à procura, né, para ver se conseguiam encontrar. Só que da onde nós estávamos, estava bem longe da onde ela mora. Então era o quê? Era uma rota diferente. E comunica para cá, nós estamos aqui, não posso falar onde que é, eu sei que é um lugar que, tipo assim, foi passado máquina aqui, a terra tá tudo fofa, isso, aquilo, né? E aí, desligar um pouco, descer lá embaixo. Então, o que eu tava fazendo? Que sofrimento que é isso daí, né? Você acha que alguma coisa intervém para ajudar. Ajudou aonde? Eu descia lá embaixo, quando eu vi que eu tive que andar um bom pedaço, eu vinha cansado, né? Ó o sofrimento. Enquanto outra pessoa, tipo assim, se agradasse, tipo assim, se apegava a uma oração, a um conforto, ou algo que poderia ajudar, não veio ninguém. E eu sou prova disso e minha esposa também é. Tanto é que eu queria que ela fizesse o vídeo junto, que nós íamos contar sobre esse relato, né? Mas ela não quis, entendeu? Mas uma outra hora nós vamos fazer um vídeo de uma coisa que aconteceu com nós também, né? E ela vai estar, espero que ela esteja aqui presente para contar também. Aí vocês vão conhecer a minha esposa Teia. Beleza? Aí corre lá para cima, né? Vê se consegue dar área. Aí o que aconteceu? Precisei fazer tipo um movimento de sinalização, né? Alguma coisa que eu tava, uma toalhinha. Eu comecei a abanar até que deu certo de minha sogra e minha esposa nos avistarem de onde elas estavam, só que elas estavam bem distantes. Então o movimento que eu comecei a fazer com uma toalhinha foi o que certificou ela que era nós que estávamos lá embaixo. E daí ela, o que fez? Falamos que nós estávamos atolados aqui, que não tinha jeito de nós sair, a única solução era procurar alguém que tinha um trator no caso, né? E aí eles começaram a fazer a correria deles também, né? Foram se formando com as pessoas, acabaram conhecendo uma pessoa lá que não era tão conhecido deles, né? Mas ele fez essa gentileza de pegar o trator de um patrão dele e acabou o quê? Descendo para nos ajudar, né? E estavam na Lamaçal, pessoal, não tinha nem como tirar o carro de lá, sabe? É impossível, e era um desespero, porque você ficava preso, você não sabia como que se ia sair de lá, você tinha que ficar no carro trancado à noite, né? E aquele tempo chuvoso, que não ajudava, você parava, voltava a chuviscar, molhava, umedecia mais o barro, ainda você ficava cada vez mais preso, mais desesperado. Então, onde estava o poder da oração nessa hora? O poder da oração que eu tinha que sair de uma distância e subir lá em cima para fazer o celular dar o quê? Área, para mim tentar ligar para minha sogra, né? Para conversar com eles, para falar, para dizer o que tinha acontecido, aonde que nós estávamos. Se não tivesse celular, eu queria ver o que não ia fazer. O que nós íamos fazer?
com aquele desespero, a cabeça daquele, né? Daquele jeito, você, tipo de um lugar que você não conhece. Só imagine, alguém acho que já deve ter passado por isso. Imagina o sofrimento, né? Assim, a angústia que você fica num lugar desse. Até que deu certo, né? Conseguiram arrumar uma pessoa e ele veio descendo com o trator. Aí acabou entrando no meio, né? Vai ter que fazer aquele trabalho de amarrar corda. O trator também não poderia ter descido numa uma parte mais alta, que ele poderia até com medo de ficar atolado, né? Porque era muita lama, né? Muito barro. Aí acabamos, né? Prendendo lá a corrente, né? Com a corda embaixo do carro. Ele foi tentando levar, subindo aos poucos, para o carro sair, porque o carro afundou muito no barro, né? Tinha afundado bastante. E aí ele foi fazendo o trabalho dele, né? Eu, minha mãe no volante para tentar guiar o carro, para o carro não perder a direção para não entrar para o outro lado, porque era só aquele barro embaixo do carro, né? Pegou até prejudicar o freio, né? O disco do freio. Sei que tudo isso daí, né? Lotou embaixo do carro de barro. E aí ele foi levando, né? Foi indo, foi dando certo, minha mãe dentro, eu não entrei dentro porque eu estava guiando, né? A esposa estava no trator junto com ele, eu do lado de fora, correndo, né? E dando toque para minha mãe, não, puxa para cá, puxa para lá, tá guiando ela porque ela já estava nervosa também. E eu correndo de a pé lá de baixo, né? Até chegar lá em cima, lá, que começou a ter um pouco de terra mais firme. E eu vim, tipo assim, ainda guiando minha mãe, né? Pra manter o foco no volante, não deixar o carro ir para um lado ou para o outro, porque podia, com a força do trator, o carro podia virar. Até que enfim, né? Conseguimos chegar em chão meio firme. E o carro foi realmente tirado daquele lamaçal que estava, né? Tudo preso lá. Conseguimos uma vitória, né? Conseguimos, como fala aí, eu vou falar graças a não sei o que tem, isso, aquilo, não. Foi graças à minha coragem de ter pegado o celular, corrido quilômetros lá para cima, para tentar ver se eu tivesse comunicação, né? Se tivesse área para comunicar com alguém, para falar que nós estávamos o quê? Lá embaixo, que não estávamos totalmente fora da rota, né? Da onde que minha sogra morava. E graças ao celular, uma comunicação, né? O meu esforço de eu ter saído de lá de baixo, sendo que minha mãe estava desesperada fazendo a oração dela e nada resolvia, né? E deu certo de pegar o sinal, de ter sinal, conversarmos com a minha sogra, com a minha esposa, achar alguém, né, para conseguir tirar a gente de lá e praticamente sair desse lodo, né? Desse momento terrível que, tipo assim, de desespero que nós acabávamos passando, né? Infelizmente. E aí agradecemos o cara de ter feito isso, né? Depois, tipo, aqui nós vemos ele, não ia dar um dinheiro para ele, por ele ter feito esse gesto, né? Ele ter feito essa bondade para nós, porque se dependêssemos né, de oração, de força divina, essas patifaria, né? Essas coisas, essas balelas, nada adiantaria. Se não tivesse arrumado um trator, algo para tirar nós de lá, nós íamos ficar até a noite lá, ou quem sabe, nem eu sei o que poderia acontecer, né? Mas aí é mais uma verdade, né? É mais um fato que foi ocorrido, sou prova viva, minha esposa também é do que nós passamos, né? E nós vemos que aí não teve força de ninguém, não teve força de oração, não teve força de espírito, não teve força de algo sobrenatural, não teve merda nenhuma, apenas o que ajudou eu a fortalecer mais nisso foi que se eu não tivesse feito o que eu fiz, esse sacrifício, né, de ter saído da onde eu estava, se deslocado lá em cima, para o celular poder dar área, para mim tentar entrar em comunicação com outra pessoa, né, e outra pessoa ter ouvido o meu chamado e depois ter visto minha sinalização lá embaixo, nós não teríamos ter saído de lá, não. E aí as pessoas acham que isso daí, depois disso daí até minha mãe falou que graças a Deus tinha conseguido, né. Depois de todo o sacrifício, né, todo o esforço, né, ela ficou lá dentro do carro, tipo, rezando lá, não sei nem merda de santo ela devia estar pedindo, que eu tava lá fora, arriscado a pegar o quê? Um resfriado, né, correndo sobre aquela chuva lá,
subindo lá em cima e tentando fazer o esforço, usando o raciocínio, para ver se eu arrumaria uma forma de nós sairmos de lá. Então é mais um relato, mais uma prova viva, e eu afirmo, Deus não existe. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, aos meus amigos agnósticos, livre pensadores e as pessoas que estão se libertando desse sistema imundo e mentiroso chamado religioso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou?